Ouvinte querida, em 1844, o inventor Samuel Morse, americano, ele é o inventor do telégrafo, ele fez a primeira transmissão, né? A primeira vez que o telegrama foi usado. E aquilo foi um divisor de águas. Até aquela data, até aquele momento, a informação circulava de forma lenta. Ela circulava na velocidade máxima dos meios de transporte que podiam carregar os textos, né? Cavalo, navio, trem. Não tinha jeito. O texto, a informação que circulava por escrito, precisava chegar de algum jeito e chegava na velocidade dos meios de transporte. Por exemplo, para as redações chegava, redações de jornais chegavam pelo correio. E você sabe que nessa época, mesmo assim, já tinha fake news, né? Antes disso. Mesmo sem a disseminação rápida que a gente tem hoje em dia, mesmo sem a profusão de fake news que a gente tem hoje em dia, já tinha manipulação. Tem uma história que é emblemática, você pode dar uma pesquisada. Um jornal americano, The Sun, tem o The Sun em inglês, mas tinha o The Sun americano em Nova York, publicou em 1835, 9 anos antes, portanto, do telégrafo, uma série de 6 artigos sobre a existência de vida na Lua. E os artigos descreviam em detalhes como é que eram os seres que viviam na Lua e que foram observados por um super telescópio que, aliás, pegou fogo. Olha que maravilha, o telescópio pegou fogo. Aí um dos artigos diziam que eles eram como seres humanos. Né? Olha o trecho que diz assim, eles eram como seres humanos. Eles perderam as asas, alguns, e eles andavam eretos, os que perderam as asas. Os que não perderam as asas, não. Aí eles têm cerca de 1,20 m de altura e são cobertos por pelos rasos com cor de cobre e asas que eram compostas de uma fina membrana. Olha que loucura. E esse negócio repercutiu pra caramba. Bom, voltando ao telégrafo, diminuiu as distâncias, fez a informação circular rápido, porque a informação deixou de ser transportada. A informação passou a ser transmitida. Então, na baixa velocidade, você pega, por exemplo, uma notícia internacional, ela chegava semanas depois do fato ter acontecido. Até hoje, quando você pega nos dias de hoje, a velocidade é tão grande, o acesso é tão fácil, que muita gente está lá vendo um fato acontecer, pode divulgar o que quiser, do jeito que quiser, dizendo o que quiser, de forma quase instantânea. Então, as redes sociais que vêm depois do ambiente da internet, são derivados da internet e que deram voz e que deram vez a quem não tinha voz, a quem não tinha vez, cresceram, ganharam um espaço brutal, bilhões de pessoas colocando conteúdo e aí surge o problema. Se antes a gente tinha a falta de informação, se antes ela era rara, se antes ela era lenta, agora a gente tem um excesso, não excesso, uma quantidade exorbitante, monumental de informação, só que você tem uma mistura, né? Um ambiente onde uma quantidade reduzida de informação confiável, checável, circula junto com uma quantidade assombrosa de lixo, de informação falsa, de conteúdo podre. E o resultado é que você tem um ambiente mais do que adequado à proliferação de uma bactéria, que é a informação, a circulação de desinformação, a circulação do discurso do ódio, do assassinato de reputação, da prática da intolerância, da violência, e é um desafio para a própria democracia. Esse é o debate do momento, e as plataformas que comandam o espetáculo, elas se comportam como se elas não tivessem nada a ver com isso. Como se elas fossem um ambiente onde as pessoas exercitam a liberdade de expressão. Então, tudo em nome da liberdade de expressão. Só que não. Tem muita liberdade de expressão, tem a liberdade de expressão como um tema essencial
nessa discussão, mas tem muita manipulação que tem que ser contida de alguma forma. E aí a gente está falando de uma legislação que responsabilize de uma forma maior o maior beneficiário desse sistema, que são as empresas de tecnologia. Elas não fazem nada, não fazem quase nada para controlar essa circulação de informação, vamos chamar informação nada, né, de conteúdo podre pelas ferramentas e lucram com isso. E esse é um debate importante, né? Uma coisa é o conteúdo referenciado, que a gente pode chamar de informação checável, que os meios de comunicação profissionais produzem e são responsabilizados por isso. São responsabilizados. Toda a informação que a gente divulga no Band News TV, na Band News FM, na RB, na Rádio Bandeirantes, no Grupo Bandeirantes de uma forma geral, todos os veículos de comunicação, podem ser checados e, se eventualmente envolver calúnia, injúria ou difamação, vão ter que responder. Quem responde? Quem produz. Quem responde? O veículo. Mas aí as plataformas, nessa hora, não, a gente é só um ambiente. É como se a gente fosse a rua sobre a qual aconteceu o acidente. Não temos nada a ver com a trombada dos carros. Só que elas lucram com isso. E o Supremo Tribunal Federal começou hoje de manhã uma audiência pública que deve durar até amanhã sobre a responsabilidade dos provedores de aplicativos, das ferramentas de internet, pelo conteúdo que é gerado pelos usuários. Não são a rua onde acontece o acidente. E a discussão também passa pela possibilidade e pelos mecanismos para remoção dos conteúdos ofensivos e fraudulentos. Esse debate começou por um recurso extraordinário do Google, que foi parar no Supremo Tribunal Federal, porque ele foi responsabilizado por um conteúdo que ele foi obrigado a retirar e punido também. Tinha que pagar uma grana. Aí o Google diz o seguinte, não, pera, se eu fizer isso, é censura prévia. E se eu remover, para eu remover precisa ter uma manifestação judicial. E aí vem a discussão sobre a constitucionalidade de um tal artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz que para assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor pode ser responsabilizado se depois da ordem judicial ele não tomar as providências. E é nisso que se sustenta Google, é nisso que se sustenta Facebook, na sua defesa. Aliás, esse debate é um debate que está começando, está lá agora acontecendo, é um debate essencial. O mundo está debatendo esse tema, a gente vai acompanhar esse debate. Como combater as fake news sem agredir a liberdade de expressão. As redes sociais, elas deram poder para todo mundo, poder de opinar, o poder de produzir conteúdo, mas essa liberdade ampla não está acompanhada de nenhuma responsabilidade. Na audiência de hoje já falou um monte de gente, eu estava acompanhando, falaram os ministros do Supremo que estão ali presentes na audiência, que está sendo presidida pelo ministro Dias Toffoli, falou o ministro Luiz Fux, que é o relator desse caso do recurso extraordinário do Google, falou o decano do tribunal, Gilmar Mendes, falou o ministro da Justiça, já falaram várias autoridades e também falaram advogados. O advogado do Facebook, que responde pelo Facebook, responde pelo Instagram, falou o advogado do Google, que também defende o YouTube. Aliás, esse advogado do Google ele trouxe um dado para desafiar os ministros sobre o tema. 30% das sentenças que ordenaram a remoção de um conteúdo foram revertidas em segunda instância. Então, se eles tivessem tirado antes, havendo a reversão, como é que faz? Estão certos ou errados de tirar antes e depois foi revertido? E 50% dos pedidos de remoção foram considerados improcedentes. É de se supor que esses dados apresentados pelo advogado do Google possam ser aferidos, né? Não imagino que ele iria apresentar um dado desse sem ser verdade. Então, o Supremo tem um belo desafio. Não tem solução fácil. Tem, sim, que responsabilizar de uma maneira mais efetiva as redes sociais. Não dá. Elas conseguem coisas incríveis. Você está conversando sobre um assunto, você abre a rede social, está lá o assunto que você está conversando na sua página. Ali, não tem sentido um negócio desse. Como é que eles conseguem um negócio desse?
os anúncios customizados, os conteúdos que você quer ler aparecem ali. Então eles conseguem fazer o que for para faturar. E faturam. Se somar as Big Techs, faturam 1,5 trilhão de dólares por ano com o que os usuários postam. 1,5 trilhão de dólares por ano. Não estão vivendo o melhor momento deles, mas vamos combinar que eles, num momento que não é tão bom, é muito melhor do que muita empresa que vive um bom momento. Aí, na hora de assumir a responsabilidade pelo conteúdo podre dos posts que geram faturamento para eles, aí não é com elas. Ah, não, eles são espectadores. Ah, a gente é a rua. Não pode punir a rua pelo crime, não pode punir a rua pelo atropelamento, não pode punir a rua pela enchente, não pode punir a rua por nada. É assim que tem que ser, eles são uma rua. O ministro Alexandre de Moraes, a certa altura, que também estava presente, falou, ele falou, é que nem um depósito. Você é dono de um depósito e você aluga o depósito. Você não pode ser responsabilizado, naturalmente, se ali no depósito alguém está fazendo uma coisa fraudulenta, cometendo um crime, mas a partir do momento em que você fica sabendo, você tem que agir. Cancela o aluguel, avisa a polícia, dá um jeito. Ou as redes sociais vão argumentar que elas não sabem do que está acontecendo. Aí eles apresentam um monte de números, um monte de argumentos, falam do artigo 19, esse que obriga a ordem judicial, mas tem uma questão. Porque em alguns casos eles tiram, quando é dramático o conteúdo, portanto eles têm ferramenta e mecanismo para retirar, em outros eles não retiram. Por que eles permitem a circulação do discurso de ódio? Eles dizem que é difícil definir o que é um discurso de ódio. Eles dizem que é difícil definir o que é um discurso preconceituoso, ainda mais no campo da política. De fato, há um desafio. Mas eles venceram o maior dos desafios. Eles criaram um algoritmo que se transformou na maior potência, maior poder de fabricação de dinheiro do planeta. Isso eles conseguiram. E essa outra discussão não tem como avançar. Quer dizer que as democracias vão ficar à mercê desse Deus dará? Vamos deixar o 8 de janeiro aqui no Brasil, com a invasão aos prédios do Supremo, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, passou pelas redes sociais. Vários casos de atentado passaram pelas redes sociais. Por incrível que pareça, em maior ou menor escala, você vai olhar esses ataques de escola, o de ontem, que aconteceu em São Paulo, que matou uma professora, o garoto de 13 anos foi ao Twitter. O Twitter dele é fechado, pouca gente viu, mas ele foi ao Twitter e falou sobre atentado nas redes sociais. Todo instante tem isso. A gente já teve atentado transmitido pelas redes sociais. Então as redes sociais não podem se comportar, os donos das redes sociais não podem se comportar como se o bônus fosse com eles e o ônus é da sociedade. Nenhuma empresa funciona assim. Uma loja, por mais modesta que seja, coloca na porta, às vezes, um segurança para proteger a clientela, evitar que alguém entre para roubar. Faz isso. Os supermercados fazem isso. Os shoppings fazem isso. E são ambientes, são prédios. Se a gente quiser comparar com a forma como a rede social se enxerga, são prédios. São prédios. No entanto, as lojas, os shoppings, o posto de gasolina, todos eles se comportam como se aquilo fosse algo pertencente a um CNPJ e, posto que é um CNPJ, tem responsabilidade. E todas essas empresas têm CNPJs controladas por CPFs que enchem o bolso de dinheiro. Então, como é que faz? Deixa encher o bolso de dinheiro, que é justo. Aliás, eles fazem o que podem para não pagar imposto em lugar nenhum. As empresas que faturam e mandam o dinheiro para fora e o dinheiro nem passa por aqui. Eles fogem da tributação e fogem da responsabilidade, da responsabilização. São duas coisas que estão sendo discutidas. Nesse momento, o debate de hoje é o debate sobre a responsabilidade que essas empresas têm pelos conteúdos que tanto lucro geram para elas. Então a gente vai acompanhar esse debate
que é mais do que atual. Não sei se você concorda com o meu ponto de vista, se você discorda, mas é como eu vejo as coisas sobre esse tema.